Graça e paz, meus irmãos, nesta manhã. O livro de Lucas, capítulo 7, verso 13, diz assim: E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: Não chores. Nós sabemos, entendemos que, como cristãos, nós somos pequenos cristos. Ou seja, nós devemos ser a imagem mais próxima de Cristo que o mundo deve ter. Daqueles que não têm mais esperança deve ter. Daqueles que vivem na impiedade devem ter. O cristão deve ser uma semelhança mais próxima de Cristo. E talvez está aí uma coisa que eu me coloco como talvez o principal, de que estamos em falta. A ponto de Jesus ele chegar numa mulher que tinha perdido seu filho. E outrora também perdido seu marido, pois a Bíblia diz que ela era viúva. A viúva de Naim, conhecida do capítulo 7 de Lucas. A Bíblia diz que quando Jesus ele encontra com esta mulher, ele move-se de íntima compaixão por ela. Eu começo agora a imaginar e olhando um pouco para dentro do original dessa expressão, íntima compaixão, ela remete a alguma coisa no sentido de que ele tomou as dores dela. Ele tomou as dores dela, ele se colocou no lugar dela, ele foi o que nós chamamos hoje de alguém que se coloca no lugar do outro. Empatia. Ele teve empatia, ele moveu-se de íntima compaixão. Alguém que olha e diz assim: eu tenho compaixão. Quando ele olhava para a multidão que andava perdida, sem pastor, como uma ovelha sem pastor, ele dizia assim: olha, eu estou com meu coração cheio de compaixão por estas vidas. Na ocasião que estava discursando para uma multidão, e a multidão já estava 3 dias sem comer quase nada, ele diz: eu não posso despedir essa multidão vazia, sem alimento. E a Bíblia diz também que ele se enche de íntima compaixão e chama os seus discípulos e disse: olha, eu estou cheio de compaixão destas almas. Deem o que comer. E por último, quando ele chega na casa de Marta e Maria, não em ocasiões diferentes, que era recebido ali com festa, com uma adoração, com o joelho dobrado, com a presença dos irmãos. Nesta ocasião, quando ele chega na casa de Marta e Maria, ele chega ali, no velório. Aliás, nem velório não pegou, já tinham sepultado Lázaro. A Bíblia diz então, queridos irmãos, que ele chorou. Ele moveu o seu espírito, conturbou-se dentro de si e ele chorou. Como quem diz assim: não, é preciso voltar o tempo da festa, é preciso voltar o tempo da comunhão, da conversão. E a Bíblia diz que Jesus derramou lágrimas pelo seu amigo. Cristãos que estão me ouvindo, eu sou o principal. Nós não temos tido compaixão. Muitas das vezes temos sido abrogadores, muitas vezes temos sido juízes, muitas vezes temos sido, para não dizer até mesmo canalhas. Temos se importado muitas vezes mais com nós, com o nosso ego, com o nosso eu, com aquilo que temos, com aquilo que vamos ter. E esquecemos de abrir os olhos e já não sentimos mais esta compaixão. A ponto de, como a igreja primitiva fazia, nós
chegarmos ao ponto de vender tudo o que temos, quem sabe por amor, por compaixão das vidas, das almas. Uma igreja, irmãos, que não tem compaixão, um cristão que não tem compaixão das almas, perde a razão de ser, não tem mais empatia pelo sofrimento, não se coloca mais nem mesmo de joelho para poder orar por alguém que está necessitado de uma oração. O cristão que perde a compaixão pelas almas, ele perde a sua razão de ser, a luz no mundo, aquele que oferece fortaleza no meio da guerra, aquele que oferece suporte no meio das crises, aquele que oferece remédio na hora da dor. Que como Jesus possamos mover o nosso coração de íntima compaixão aos ricos deste mundo, aos soberanos deste mundo. O que vamos levar daqui? O que vamos levar deste mundo? De que adianta granjear tanto com uma única fidelidade de você enriquecer? Abra os olhos, pertinho de você alguém que precisa de você. Que Deus tenha compaixão de ti e que tu tenha compaixão das almas. Em nome de Jesus.